Olá a todos, mais uma vez Exime aqui, na produção, na gravação desse vídeo, no qual nós iremos fazer uma interpretação das Sagradas Escrituras, uma interpretação a respeito do casamento e divórcio. Lembrando, deixar bem claro que não haverá reinterpretação da minha parte, somente interpretação. Não interessa a mim, meu ponto, que eu acho, algum tipo de subjetividade. Como eu disse, não haverá reinterpretação, somente interpretação. Exatamente como está nas Sagradas Escrituras, eu irei explanar a respeito do casamento e divórcio. Em Deuteronômio capítulo 24, o Senhor, por intermédio de Moisés, permite lavrar um termo de divórcio. Ok? Divórcio permitido, né, pela lei. Porém, em Marcos capítulo 10, versículo 15, né, Jesus, ao ser testado pelos fariseus, né, responde que esta carta esse mandamento, né, foi permitido, foi escrito e foi deixado para os mesmos, para os judeus, né, lavrar a carta de divórcio, capítulo 4, no capítulo 10, versículo 15 de Marcos, livro de Marcos, eles afirmam que por causa da dureza do coração dos mesmos, né, ele vos deixou escrito esse mandamento, deixou escrito o mandamento aos judeus, simplesmente pelo fato da dureza do coração dos mesmos. Em Malaquias, capítulo 2, versículo 16, é bom fazer esse acompanhamento com a Bíblia, fazendo a leitura, acompanhando os versículos e conferindo direitinho. Em Malaquias capítulo 2, versículo 16, afirma: o Senhor odeia o repúdio. Assim diz o Senhor: odeio o repúdio. E o que é o repúdio? O repúdio é abandonar, é rejeitar, é não aceitar, não querer mais, né? Seguindo popular. Em 1 Coríntios capítulo 7, está escrito: aos casados o Senhor ordena que não se separe. Caso separe, busque a reconciliação. Recapitulando, Deuteronômio capítulo 4, capítulo 24, foi permitido, foi permitido deixar escrito o mandamento de lavrar o termo de divórcio pela dureza do coração, né, dos judeus. Está escrito em Marcos capítulo 10, versículo 15. Em 1 Coríntios já afirma que em Malaquias capítulo 2, versículo 16, o Senhor odeia o repúdio. Em 1 Coríntios capítulo 7, aos casados, abre o parênteses, o Senhor, fecha o parênteses, ordena que não se separe. Caso separe, busque a reconciliação. Em Marcos capítulo 10, versículo 6, está escrito: disse-lhes Jesus, abre o parênteses, Jesus, fecha o parênteses. Desde o princípio da criação, Deus fez o homem e a mulher. Em Gênesis capítulo 2, está escrito: deixa o homem espécie, né? Espécie, o homem, não especificamente ao sexo, homem ou mulher, mas falando a espécie, né? Deixa o homem, porque quem vai sair de casa é o homem e a mulher, né? Não é só o
o gênero masculino da espécie homem, que vai sair da casa também. O gênero feminino, mulher, da espécie homem, também vai sair de casa. Então, deixa o homem, espécie, pai e mãe, tornando-se os dois uma só carne, né? Em Gênesis capítulo 4 e versículo 5, está escrito: coabitou o homem com Eva, sua mulher, e não há relato, fez ponto final. Minhas palavras agora. E não há relato de repúdio, não há relato de separação, vamos dizer. Não há relato de repúdio na história dos termos, nos capítulos seguintes, após o capítulo 4 e 5, em relação a Adão e Eva. Não se tem relato sobre repúdio ou que ambos coabitaram com pessoas diferentes. Em Gênesis está escrito: coabitou o homem, Gênesis capítulo 4 e capítulo 5, coabitou o homem com Eva, sua mulher, né? E recapitulando, não há relato no livro de Gênesis em que nem Eva e nem Adão coabitou com outras pessoas e nem mesmo ambos repudiaram-se ou um repudiou ao outro, né? Em Marcos capítulo 10, versículo 9, está escrito: portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Marcos capítulo 10, versículo 9, abre parênteses, disse Jesus, fecha: portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Novamente, livro de Marcos, capítulo 11, versículo 12. Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Em Lucas, capítulo 16, versículo 18, está escrito: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E quem casar com a repudiada também comete adultério. Em Mateus, capítulo 19, versículo 9, está escrito: eu, abre parênteses, Jesus, fecho parênteses, porém vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações ilícitas, dou uma pausa e explicarei porquê já já. Romanos capítulo 9, capítulo 7, está escrito: capítulo 19, Romanos capítulo 7, que há uma ligação pela lei enquanto o cônjuge vive. E a mesma, detalhe, Romanos capítulo 7, o contexto é o mesmo, mas as palavras agora não está dizendo, são minhas, mas o contexto é exatamente o que está escrito. Um resumo, que eu resumi. Romanos capítulo 7. Há uma ligação pela lei enquanto o cônjuge vive. Há uma ligação pela lei enquanto o cônjuge vive. O cônjuge vive. A desobrigação conjugal está ou dar-se somente mediante a morte de um ou de outro, né? Entre ambos, né? Por isso que deu aquela pausa no Mateus capítulo 19, versículo 9, que eu porém vos digo, Jesus, quem repudia sua mulher, não sendo por causa de relações ilícitas, porque aí é a legalidade qual eu posso dar carta de divórcio.
Porém, em Romanos está completa esse texto, afirmando que enquanto que há uma ligação pela lei entre o cônjuge, entre o casal, entre um e outro, e é que essa desobrigação conjugal dá-se somente mediante a morte de um ou de outro. Então, quem casar com o cônjuge ainda vivo comete adultério. Palavra das Santas Escrituras, né? Dando-nos a entender que, palavras minhas, que o divórcio não nos dá a liberdade de contrairmos novas núpcias, casarmos novamente. Somente a morte de um ou de outro entre o casal. Exemplo, Adão. Não há relato de que Adão coabitou com outra mulher, ou que pelo menos também ele repudiou, confirmando que está escrito em Malaquias que Deus odeia o repúdio, né? E que também não há relato de que Abraão repudiou e nem muito menos coabitou com outra pessoa. Abraão só contraiu novas núpcias quando Sara morreu. Está escrito. Ele casou novamente. Moisés também não há relato de que ele repudiou ou contraiu novas núpcias, sua esposa ainda viva. Também posso citar também Noé. Por que eu estou fazendo essa leitura e estou explanando? Eu tenho essa liberdade porque eu não me sinto preso, não tenho preso, não sou preso a nenhuma instituição ou não dependo financeiramente de ninguém, né? Só do Senhor e dos meus esforços, do meu trabalho, estudo, pesquiso, eu vou me qualificando, enfim. Isso me dá uma leveza para explanar esse assunto que é para quem está dentro de um sistema, para quem está dentro, que tem um cargo dentro de um sistema, instituição, digamos assim, terrena, placa de congregação, e tem, sabemos que os dízimos são para manter, né, a, a casa do Senhor, né, a conta, a energia, a água, e muitos não, a grande maioria não explana esse assunto claramente, exatamente como está, vão falando por pingado, vão falando e não abertamente cita como está perfeitamente na palavra de Deus em relação ao casamento e divórcio. Se vê pessoas divorciadas, na lei dos homens, por ser divorciado, você pode casar 300 vezes. Mas o que nos dá a entender a palavra do Senhor, tal qual eu não reinterpretei, somente interpretei do jeito que está, por isso que fiz a questão de citar versículo, capítulo, para que a pessoa acompanhe por si, tire a sua análise e veja que é a Bíblia que está falando, e que tem muitas pessoas dizendo que estão no Senhor e estão contraindo várias núpcias, casando 2, 3, 4 vezes, simplesmente porque na palavra de Deus eles só vão até o divórcio. Do divórcio para frente, eles vão para a lei dos homens. Lógico que na lei dos homens eu posso casar 300 vezes. Então esse é um assunto que para muitos é difícil de lidar. Muitos, a maioria é pela questão financeira, não depende financeiramente de ninguém, só dos meus esforços, né? Eu trabalho, graças a Deus sou agente de segurança privada, né? Deus vai abençoando.
E essa é a explanação sobre o casamento e divórcio. Divórcio somente quando o cônjuge morre, como está escrito em Romanos capítulo 7, porque se contrair novas núpcias enquanto o cônjuge vive, segundo Romanos capítulo 7, está cometendo adultério. A pessoa que casar com quem está divorciado também comete adultério. Se o marido separou da esposa, contraiu novas núpcias, está adulterando tanto ele como quem casou com ele. E a mulher também, contraiu novas núpcias, está adulterando ela como quem casou com ela. Então, é para explanação, esclarecimento e ensinamento real da sã doutrina, como está escrito, que se fosse do jeito que eu quisesse, ou que nós quiséssemos, estaria eu por aí 2, 3, 4 mulheres, né? Ou minha carne gostava, né? Cada um é tentado por sua cobiça. A cobiça da minha carne é mulher e bebidas, álcool. Tive que renunciar a mim mesmo e busco ter uma vida espiritual de leitura da palavra, de oração, de jejum e crucificando a minha carne, como está no livro de Gálatas, né, que são de Cristo, crucificaram sua carne, lógico e perfeita, só Jesus Cristo, mas essa perfeição completa, e como muitos acham que temos que ser, né, só será quando o nosso diante do arrebatamento que o corpo vai ser glorificado, não haverá mais essa carnalidade, será um corpo celestial, tal como aconteceu com Cristo lá na quando ele estava subindo, retornando aos céus, né? O corpo dele foi transformado, foi glorificado e subiu assim da mesma maneira como será com todos os cristãos, aqueles que com esforço, o reino dos céus será conquistado com esforço, com dificuldade mesmo, com muita luta, lutando contra si próprio, contra suas próprias concupiscências, primeiramente, depois contra os espíritos malignos e contra o sistema mundano, né? Sistema mundano que é carnal, que é de satisfação dos prazeres da nossa carne, né? Estimula a apelação, vê-se na internet, apelação sexual aí em outdoors, televisão, é escancarado. Então, é isso, só o nosso corpo, só estaremos libertos do pecado, cumprindo a palavra de Deus exatamente quando nós formos arrebatados, quando tiver nosso corpo vai ser glorificado, estaremos livres 100% da ação do pecado, porque todas as coisas irão se passar, inclusive este corpo caído e pecaminoso. Que o Senhor venha nos abençoar e venha nos dar esclarecimento e que possamos buscar sempre a submissão, porque a palavra de Deus só existe o submisso e o insubmisso, luz ou trevas, filho de Deus ou filho do diabo, e a palavra de Deus ela é bem clara, ela é simples, reta e direta e sem rodeio, não precisa de muita explanação. Que o Senhor venha abençoar cada um de nós, em nome de Jesus.